Isso, som. Amém? O tema da campanha é porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Vamos dizer juntos? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Apocalipse 22, 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na tua casa nessa manhã, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas aqui nessa hora. Pedimos que o Senhor receba tudo aquilo que temos feito aqui nessa manhã, Deus, como prova da nossa gratidão, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, e, ó Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco nesse momento, enquanto refletiremos, ó Deus, na palavra do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração, completa nas nossas vidas o teu querer, para que possamos completar a missão até que o Senhor Jesus venha. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero nessa manhã não apenas refletir sobre o versículo 20 desse capítulo, mas refletir sobre todo o capítulo 22, então pedir que você fique com a sua Bíblia aberta para poder acompanhar, tá bom? O capítulo, que nós, 22 de Apocalipse, o autor João, ele inicia esse capítulo descrevendo como será o céu, sobre a qualidade de vida, a vida saudável, sem maldição. Fala sobre a árvore da vida, que no Éden havia sido negada a Adão e a Eva, e que agora vai estar acessível a todos os salvos, todos os crentes em Jesus. Fala sobre o trono do próprio Deus, que estará na cidade, e os seus servos, que vão servir ao próprio Deus ali nessa Nova Jerusalém, na cidade santa. E é interessante porque na antiguidade os criminosos, eles não podiam viver na mesma cidade que o rei. E João está dizendo para nós que aqueles que são salvos, aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador, poderão viver na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, junto ao próprio Deus. Ou seja, juntos nós viveremos na presença do Eterno Rei e veremos a sua face, e o nome dele estará na testa dos salvos. O nome de Jesus, o nome de Deus, revela o caráter do Senhor, que estará estampado nos crentes eternamente. No Antigo Testamento, lá quando Moisés está falando, trazendo ali a organização da adoração a Deus, ele, quando fala sobre o sumo sacerdote e os sacerdotes, diz que eles deveriam levar um diadema na testa, que dizia ser santidade ao Senhor, ou seja, consagrado ao Senhor. E agora, a nossa vida deve ser uma vida assim, uma vida que expresse a nossa santidade ao Senhor, a nossa consagração ao Senhor, como a irmã Priscila falou aqui na oração, no pedido de oração. Na quarta-feira teremos a reunião com a empresa de águas, receberemos pessoas que virão buscar os óculos. Então ela cita que as pessoas possam ver
né, Cristo nas nossas vidas. E isso é o que nós realmente devemos buscar nas nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares em que nós estivermos. Mas quando chegarmos no céu, o nome do Senhor, né, o caráter do Senhor, a presença do Senhor estará também ali refletida, estampada plenamente na minha vida e na sua vida. Então, não haverá noite, não terá necessidade de iluminação artificial, porque o próprio Deus, Ele vai iluminar os seus servos, né? Vai iluminar toda a cidade, a presença de Deus, a glória de Deus. Não vai ter mais necessidade de energia elétrica, energia à base de óleo diesel, energia nuclear. Nada disso vai ser mais necessário para gerar luminosidade. Não vai ter mais necessidade de sol, lua, estrela, porque a glória do Senhor vai iluminar tudo aquilo, né? Todo esse paraíso, esse novo lugar, essa nova cidade, né? Que desfrutaremos eternamente junto do Senhor. Então, o Senhor, Ele revela a sua vontade e os seus planos ao seu povo. Ele havia, essa vontade, os seus planos haviam sido revelados aos profetas, e agora em Apocalipse a João, e também a todos nós, porque a palavra chegou às nossas mãos, né? Então agora João estava lá na ilha de Patmos, e Deus então se revela a ele, Jesus Cristo se revela a ele, mostra para ele tudo aquilo que iria acontecer. Ele registra isso num livro, e esse livro, essa palavra chega também às nossas mãos, aos nossos dias. Então agora nós também temos conhecimento da vontade, dos planos do Senhor. Por isso devemos continuar a completar essa missão até que o Senhor venha, porque esse era o propósito que foi dado aos profetas, esse é o propósito que foi dado aos discípulos, esse é o propósito que foi dado a João ao escrever o livro do Apocalipse, né? Então, a sua revelação deve ser recebida por todos como dignas de confiança e verdadeiras. Apocalipse significa revelação. Em inglês, esse livro na Bíblia, ele aparece com esse nome, não tem o nome de Apocalipse, mas tem o nome de revelação, porque é o sentido realmente da palavra, né? Da palavra Apocalipse é essa, é revelação. É como se o Senhor, Ele estivesse tirando o véu, né? Estivesse desvelando, estivesse tornando visível, conhecido, aquilo que estava oculto. Deus está dando a João a revelação daquilo que seria o fim, aquilo que seria, né, o término desse mundo e de todas as coisas, e daquilo que está por vir. E nós temos acesso a essa revelação de Deus, não apenas para as nossas vidas, mas também para a vida de todos aqueles e aquelas que ainda não receberam essa palavra. Então, Deus não deseja apenas que saibamos estas coisas, mas que possamos desejar, assim como Ele deseja, estarmos juntos dEle, servindo eternamente e reinando com Ele. Essa palavra, o livro do Apocalipse, é muito importante a gente entender que as pessoas muitas vezes, né, acham que o livro do Apocalipse é um livro difícil, é um livro sobre acontecimentos terríveis, que muita gente tem medo, né, nem gosta de ler o livro, porque as imagens, tudo aquilo que foi usado ali, é um negócio assim que para muitas pessoas é assustador. Mas esse livro, ele foi escrito com essa linguagem que parece uma linguagem assustadora, mas são símbolos que eram conhecidos por aqueles que tinham acesso a esse livro lá naquele período que ele estava sendo escrito. João estava falando contra o Império Romano.
Ele não poderia falar abertamente contra o imperador, não poderia falar abertamente contra Roma. Então ele chama de Babilônia, porque para aqueles, né, que tinham conhecimento, a Babilônia foi um império antigo que tinha dominado e que tinha sido destruído pelo Senhor depois de 70 anos do cativeiro do povo de Israel. Ele chama de dragão, né, chama de serpente, né, o imperador, porque ele não podia falar o nome do imperador. Então essa linguagem que João está usando, ela serve para trazer esperança para a vida das pessoas. E é com esse olhar, com esse desejo que nós precisamos olhar para esse livro. E ao olharmos para esse livro, olharmos para essas palavras, olharmos para a promessa de que o Senhor vem em breve, nós devemos nos sentir esperançados também e desejosos, né? Desejosos de estarmos juntos do Senhor, servindo, não apenas aqui, mas servindo também eternamente e reinando junto com Ele, porque tem uma promessa de que nós reinaremos também com o Senhor. O verso de número 7, ele diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então o verso 7, a partir daí, vai começar a falar sobre a urgência desses acontecimentos. Algumas pessoas acham que está demorando muito, né? Porque já passou 2000 anos desde que João falou, né? Recebeu essas palavras e registrou essas palavras. E as pessoas acham, Jesus não vai voltar mais, ou então está demorando muito para voltar. Mas a palavra de Deus, ela garante que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente não sabe, graças a Deus a gente não sabe o dia e a hora que isso tudo vai acontecer. Graças a Deus que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Eu estou, né, na leitura diária, né, conta a história lá de Moisés e de Arão, que o Senhor revelou a eles que eles morreriam. E eu fico imaginando, né, como que deve ter sido ali aquele momento, né, de ter recebido essa palavra de Deus, que eles iam morrer e que aquilo aconteceria logo. Como que eles deveriam estar? E de repente o Senhor fala para eles: vai lá e sobe o monte, vai lá e vê tudo aquilo que você precisa ver, porque você vai morrer. Eu fico imaginando como que deve ser, né, uma pessoa que tem um diagnóstico ruim, que sabe que a morte é iminente, como que deve ser difícil, né, passar por isso. Eu lembro da minha mãe, que minha mãe dizia assim: quando eu tiver que morrer, que seja uma morte súbita, uma morte rápida, porque eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero fazer ninguém sofrer aí cuidando de mim. E Deus ouviu lá a oração dela e foi assim que aconteceu. Realmente foi da forma como ela desejava. O Senhor teve misericórdia dela e concedeu essa graça a ela. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor vem em breve. Ou seja, nós devemos estar num estado de prontidão. Devemos nos lembrar lá da parábola das virgens, né, que 10 virgens saíram ali, né, Jesus conta a parábola, e que elas estavam ali adormecidas enquanto o Senhor não chegava, e diz que de repente o Senhor veio, e veio à noite, e tinham 10 virgens, 5 delas não tinham azeite, né, o combustível para poder alimentar as lamparinas, para que pudessem ir se encontrar com o noivo, né, com o príncipe. E 5 delas tinham esse azeite em reserva, que era capaz de ir lá e receber o seu noivo. E as 5 que não tinham, pedem emprestado. Ela diz: eu não posso dividir. As outras que tinham dizem: não posso dividir com você, porque senão eu vou ficar sem. Vão lá e comprem vocês, dê o jeito de vocês. E diz então que o Senhor entra e a porta é fechada, e essas que estavam sem estar preparadas, elas são excluídas das bodas ali, daquela celebração.
que simboliza esse final dos tempos, né? Diz que nós devemos estar sempre de prontidão, sempre preparados, porque o Senhor, Ele vem em breve, né? Então, esse versículo, esses versículos do capítulo 20, vem falando sobre a urgência, né, da obra do Senhor. Elas vão ocorrer sem demora, eu venho. Ou seja, durante 5 vezes, no capítulo 22, essa ideia de urgência e de brevidade aparece nesse capítulo, né, sendo a expressão breve, 4 vezes, né, que tem o sentido no original grego de rapidez, agilidade, apressadamente, e breve aparece também nos versos 6 e 7, no verso 10 diz que o tempo está próximo, e 12 e 20. Né? A primeira vez aparece a forma de anúncio, a segunda para trazer alegria, a terceira forma de advertência, de necessidade de advertir, que todos possam tomar conhecimento. Né? Isso vai acontecer quando o Senhor diz, né, lá no verso de número 10, não cele as palavras desse livro, pois o tempo está próximo. Né? Então, o livro selado era garantia de que aquela palavra, ela seria somente revelada quando a palavra, né, quando a correspondência, quando a carta chegasse nas mãos do destinatário. O selo, normalmente era o selo real, né, o selo do rei. E aquela correspondência oficial, ela era selada e ela só poderia ser aberta quando chegasse no destino. O selo era a garantia de que aquela palavra era uma palavra que tinha vindo do rei. E aqui, o Senhor, o rei do universo, está dizendo que João não deveria selar essa palavra, esse livro. Para quê? Para que todas as pessoas pudessem ter conhecimento, dada a urgência dessa revelação dessa palavra para todos os corações. A expressão usada aqui no grego, ela se pronuncia a palavra táxi, que é a palavra, né, que nós traduzimos para o português como meio de transporte, né, muito comum. Agora menos, né, porque surgiram aí os carros de aplicativo, né, mas o táxi, ele tem essa ideia, né, de rapidez, de agilidade, né, de você estar com pressa, né, e de repente não quer esperar pelo ônibus, pelo metrô, pelo trem, e aí vai lá e toma um táxi para poder chegar mais rápido no seu destino, porque aí não precisa fazer todo o itinerário do ônibus, vai cortando o caminho e chega lá no lugar que tem que chegar. Né? Nós temos aqui o irmão Rogério, que já trabalhou, né, com táxi, sabe, né? Muitas vezes o passageiro, estou com pressa, me leva aí, arruma um outro caminho para eu poder ir e chegar rápido no meu destino. Então, o breve tem esse sentido, irmãos, de urgência, né, da mensagem do Senhor, de urgência na volta do Senhor. Nós não sabemos quando o Senhor de fato voltará, mas os sinais dos tempos cada vez se mostram mais visíveis diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo inteiro. E ainda que isso tudo se arraste por mais 1000 longos anos, 2000 anos, não importa, mas a gente sabe que talvez a gente não estará aqui quando o Senhor voltar, porque o Senhor virá antes nos chamar e nos levar para junto dele. De uma maneira ou de outra, em breve, isso tudo vai acontecer, porque ou o Senhor virá nos buscar e nos levar para a sua glória, ou Ele então voltará e arrebatará a sua igreja. Por isso nós precisamos estar com essa cabeça, com essa mente, com esse entendimento de prontidão, de que devemos estar prontos, preparados e preparadas para quando esses dias chegarem.
devemos entregar os nossos caminhos, devemos anunciar essa palavra, como foi dito aqui, né, no vídeo que assistimos, né, da campanha, de que apesar de todas as notícias, né, de todos os sinais que aproximam a volta do Senhor, existe uma notícia que não muda e que traz paz e esperança, diferente de todas essas outras que trazem medo, terror e preocupação, que é a notícia de que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, venceu a morte, e que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então você que está assistindo esse vídeo, essa transmissão, se você ainda não teve um encontro com Jesus, abra o seu coração, convide Jesus Cristo para entrar e morar no seu coração, convide a Jesus dizendo a Ele: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e agora vive e reina para sempre. Eu aceito o teu sacrifício morrendo na cruz no meu lugar, para que eu possa viver essa nova vida e desfrutar dessas promessas do Apocalipse e viver eternamente com o Senhor. Ore assim nessa hora, ore do seu jeito, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse tempo, nesse momento. Aproveite hoje ou agora, porque em breve o Senhor, Ele voltará. Ele virá para buscar a sua igreja. É interessante a gente notar que o versículo 11, ele fala, né, sobre a cristalização do caráter, né? Vai falar aí no versículo 11 assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Ou seja, diante dessa palavra, diante do anúncio da volta de Jesus, só tem dois caminhos. A pessoa, ela pode rejeitar essa palavra, ela pode negar a Cristo, ela pode rejeitar o presente, porque a salvação é um presente. A salvação, ela é um dom dado por Deus, é graça de Deus para as nossas vidas. Não são as nossas obras, não são as coisas boas que nós fazemos ou fizemos que nos levarão para o céu. A única coisa que nos leva para o céu é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. E se eu rejeito essa salvação, né, a Bíblia está dizendo então que eu devo continuar vivendo a minha vida, né? Continue, então, o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na sua imundície. Né? Se eu rejeito a palavra, eu vou continuar vivendo da mesma forma como eu vivia, no pecado, desagradando a Deus e fazendo coisas que me afastam cada vez mais de Deus e me afastam das pessoas também. Mas aquele que aceita a palavra do Senhor, reconhece a palavra do Senhor, reconheceu isso em algum momento, deve perseverar na justiça, né? Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Né? Independente das ações humanas, né? O reino do Senhor, a palavra do Senhor, ela irá se cumprir. Independente daquilo que eu e você possamos tentar fazer para evitar que isso aconteça. Né? O diabo, os judeus, né, os romanos dos dias de Jesus, eles acharam que matando Jesus resolveria o problema deles e acabaria aquilo. Mas eles mal sabiam que aquilo ali fazia parte do plano de Deus, que a morte de Jesus, ela estava ali no script, né, no enredo da obra que Deus tinha preparado para a salvação da humanidade. Depois de Jesus, os cristãos, eles foram mortos nas arenas, foram crucificados, decapitados, queimados vivos, jogados nas covas dos leões, dos animais, dos tigres. Mas nada disso, né? Tem um cântico agora que a gente canta recentemente,
né, que isso não foi parar a igreja. Nada conseguiu parar a igreja. Ainda hoje, em muitos lugares, a igreja vem sendo perseguida, continua sendo perseguida, pessoas continuam sendo mortas, pessoas continuam sendo espancadas, afastadas das suas famílias, afastadas dos seus trabalhos, perdendo os seus bens, tudo isso por amor a Cristo. E eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho, porque hoje de manhã eu vi uma notícia horrível, que essa noite, eu acho, de sábado, em Belo Horizonte, um grupo de cristãos, de crentes, foi num teatro e criou uma confusão danada, um barraco danado, porque 2 atores estavam lá fazendo uma peça, né, de conteúdo de religião de matriz africana e indígena, e os crentes foram para lá para perseguir, para xingar, para fazer com que aquelas pessoas não conseguissem fazer o trabalho delas. E é inconcebível a gente aceitar isso e dizer que isso está certo, porque nós fomos aqueles que vivemos a perseguição, e por causa disso não devemos perseguir os outros, porque é isso que a palavra diz. Lembre-se que vocês foram escravos lá no Egito, então não escravizem ninguém. Qual é a ideia? Que aquilo que vocês sofreram, vocês não devem fazer com os outros. Ainda que a gente não concorde, ainda que a gente tenha uma outra visão de mundo, que a gente tenha, né, as nossas convicções religiosas, a gente não pode fazer uma coisa dessas, porque isso é crime. E não está certo, não é assim que a gente vai fazer com que Jesus seja adorado pelas pessoas, seja conhecido pelas pessoas, porque isso não revela Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é o que? Deus é amor. Como que eu vou revelar o amor de Deus se eu falo palavras de ódio, palavras de maldição, palavras de destruição para a vida das pessoas? Como que nós vamos revelar o amor de Cristo, a face de Cristo, vivendo dessa forma? Isso é inconcebível. Não podemos viver assim, não podemos aceitar isso com normalidade. Então, a ideia, né, de que da cristalização do caráter sugere que a revelação aberta, ela serve como um divisor de águas. Diante da verdade exposta, cada um confirma a sua escolha por Deus ou contra Ele. Se eu opto por andar com Deus, eu tenho que continuar amando a justiça e praticando a justiça e sendo justo. Eu não posso ir para um teatro para fazer um papelão desse. Não posso. Eu não posso, né, porque o outro pensa diferente de mim, eu atacá-lo, seja na questão que for, seja de orientação sexual, de religião, de time de futebol, de partido político, né? Num tempo de tanta polaridade, de tantas polaridades que as pessoas matam, né, por todos esses motivos que já foram citados aqui, não é possível que a gente aceite isso como normal. A gente tem que se posicionar, e se posicionar junto de Jesus é viver da maneira como Ele viveu, é ser como Jesus foi, é adorar a Deus da maneira como Ele nos ensinou. A quarta vez que essa expressão breve ela aparece, ela vem informando sobre a recompensa que se tem. Versículo de número 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu vou retribuir. Palavras do Senhor, promessa do Senhor. Breve eu vou voltar e cada um vai receber a sua recompensa. Vida eterna para aqueles que praticaram bem, para aqueles que confessaram o meu nome, para aqueles que viveram como eu vivi, e morte eterna para aqueles que
não andaram de acordo com a minha palavra, não fizeram aquilo que eu ensinei, aquilo que eu determinei. Então, na quinta vez que vai aparecer essa ideia, essa expressão da brevidade do retorno do Senhor, vai ser lá no versículo 20, que fala sobre a confirmação do próprio Senhor. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. O próprio Senhor, Ele é o Amém, Ele é aquele que confirma a sua palavra, Ele é aquele que confirma não apenas as orações dele, mas as nossas próprias orações. E Ele está dizendo que Ele virá, que Ele voltará e que isso vai acontecer em breve. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos estar de prontidão, estarmos preparados e preparadas. Por isso o chamado da campanha, Cristo vem em breve. Então vamos completar a missão, vamos anunciar a Cristo, vamos anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, vamos levar as pessoas ao conhecimento dessa boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de que Deus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Que coisa maravilhosa saber que agora nós estamos livres da condenação, porque Cristo já pagou o preço. A gente tem uma outra parábola que Jesus conta sobre dois homens, um que devia pouco dinheiro e o outro que devia uma grande fortuna, e os dois tiveram ali a sua dívida paga. E ele pergunta: qual que vai ser mais grato, Qual que vai ser mais grato? Aquele que teve a sua dívida muito grande, o quê? Perdoada. Quem foi muito perdoado, quem teve a dívida enorme, perdoada, vai ser aquele que vai ser mais grato. Normalmente deveria ser assim, é o que se espera. E é esse o sentimento que eu e você precisamos ter, entender que a nossa dívida com Deus era impagável. Nada que você pudesse fazer com a sua vida conseguiria pagar essa dívida com Deus. O pecado, a desobediência, o afastamento, de querer viver agora segundo a sua própria mente, segundo o seu próprio coração. Porque é isso que o pecado é, fazer com que a gente viva pela nossa própria vontade, seguindo os nossos próprios caminhos, fazendo aquilo que a gente acha que é o certo da nossa cabeça. E isso a gente não tinha como pagar. Só o Senhor mesmo poderia pagar essa dívida por nós. Só Ele mesmo poderia entregar a vida dele na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. E nós precisamos continuar anunciando isso para todas as pessoas, fazer com que todas as pessoas elas possam ter esse conhecimento, que elas saibam, assim como nós sabemos, que nós seremos recompensados. Nós precisamos ter a mesma atitude de João, quando recebeu essas palavras, que além de nos prostrar e adorar ao Senhor, é anunciar isso para os outros, registrar isso para que todo mundo saiba, todo mundo veja. Ah, pastor, tem que escrever outro livro? Não, não precisa escrever outro livro. Se você sabe escrever, escreve bem, e conseguir escrever um livro, ótimo, maravilha, certamente vai abençoar muitas vidas. Mas o livro que as pessoas precisam ver, a Bíblia que elas precisam ver, somos nós, a nossa própria vida. Nós somos as cartas escritas por Deus no nosso coração, não com palavras, mas com o sangue dele, pelo Espírito Santo. É isso que o mundo precisa ver, é isso que o mundo precisa saber, que há esperança para elas também. Então, João, ele se prostra aos pés do anjo, mas o anjo diz: somente o Senhor deve ser adorado, versículo 9.
Mas aqui fica uma pergunta para nós, para mim e para você. Há quanto tempo você não se derrama na presença do Senhor ao ouvir a sua palavra? Há quanto tempo você não se prostra diante de Deus depois de ouvir uma palavra, seja num louvor, seja numa pregação, seja abrindo a Bíblia na sua casa você mesmo e lendo? Mas há quanto tempo você não é tocado ou tocada pela presença do Senhor a ponto de se derramar na presença dEle? A revelação de Deus, o desvelar-se de Deus em nossa direção deve fazer com que a gente deseje adorá-lo, pois a revelação do Senhor torna claro para nós aquilo que Ele deseja de nossas vidas. E o que Ele quer é que estejamos juntos a Ele. Essa é a revelação de Deus para nós, que Ele deseja que nós estejamos juntos dEle. Por isso o amor de Deus revelado na cruz em Jesus, porque tudo aquilo que Jesus fez foi para que a gente pudesse voltar para Deus, caminhar com Deus, estarmos na presença de Deus, vivendo em comunhão com Deus, comunhão com Ele aqui na igreja, na casa dEle, mas também comunhão com Ele na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas ruas, conversando com os familiares, com os filhos, com os vizinhos, em todos os lugares, no trabalho, sendo a Bíblia aberta para que as pessoas possam ler e ver, e assim a gente revelar a glória do Senhor e termos a certeza de que fazendo isso nós estamos nos aproximando cada dia mais e mais do Senhor. Porque a gente percebe que ao invés de ter esse sentimento, de apaixonamento pelo Senhor, pela palavra dEle, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas estão mais preocupadas apenas em ser abençoadas pelo Senhor nessa vida. Eu vou para a igreja que eu vou lá buscar minha bênção. Eu vou para a igreja porque eu vou lá para o meu propósito. Eu vou para a igreja porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Meu irmão, minha irmã, Deus faz aquilo que Ele quer. Ele diz que se aquilo que a gente deseja for aquilo que Ele deseja para a nossa vida, Ele vai realizar. Se não for aquilo que Ele deseja para nós, não vai acontecer. Deus não é ídolo que a gente esfrega, coloca contra a parede e manda Ele fazer as coisas para a gente, não. Deus é o Senhor. Nós não temos vontade própria, mas a gente aprende a caminhar com Deus, ter intimidade com Ele e entender, discernir espiritualmente aquilo que Ele deseja para mim e para você. E ao entendermos aquilo que Ele deseja para mim e para você, a gente passa a orar de acordo com aquilo que Ele tem sonhado para nós, para a sua família, para a sua casa, para a sua profissão. Então tem muita gente hoje que está mais preocupada em ser abençoada pelo Senhor. E quando adoram a Deus, pensam em agradar a Deus para que recebam a sua recompensa. E se esquecem de adorá-lo pela promessa de que estaremos sempre com Ele e que Ele virá em breve. O Senhor voltará, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim de todas as coisas. Digno de serem invejados são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, os que reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz, que têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E quem é que fica de fora? Versículo 15: ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.
né? O verso 14, né, diz: felizes, né, bem-aventurados os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na porta, né, na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes, é aquela expressão macários que significa dignos de inveja, dignos de serem invejados, né? Serem invejados por isso, porque receberam algo tão maravilhoso do Senhor que despertou o desejo no coração das outras pessoas de quererem ser igual a nós. A gente não tem que atacar ninguém, a gente precisa viver a vida da maneira como o Senhor nos chamou para vivê-la, porque é dessa forma que as pessoas vão sentir o desejo, vão se sentir atraídas por querer participar e receber o cuidado do Senhor na vida delas também. A gente não precisa atacar, a gente não precisa fazer apologética, né, que é a defesa da fé, atacando as pessoas. Não, a gente pode defender a nossa fé, a gente pode defender a maneira como nós pensamos, mas podemos fazer isso por outro caminho, que é pelo caminho do testemunho, da santificação ao Senhor, de viver a vida para o Senhor, dedicar a vida para o Senhor, deixar o Espírito Santo nos encher, fazer como cantamos aqui, orar de manhã bem cedo, antes, né, do dia amanhecer, orar no meio do dia, orar no final do dia, né, colocando todas as coisas nas mãos do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, né, tendo comunhão com o Senhor sem cessar, porque a oração é nada mais, nada menos do que ter comunhão com o Senhor. E nem sempre é falar, mas a oração, dizem, né, já diziam os antigos, que a oração começa quando a gente fica em silêncio, quando a gente para ouvir Deus. Eu não sei se você crê nisso, mas Deus é uma pessoa. Deus, Ele se relaciona pessoalmente conosco. Deus, Ele se relaciona intimamente comigo e com você. O Espírito Santo fala as nossas vidas, fala os nossos corações. E é isso que você precisa buscar. É isso que você precisa desejar. É dessa forma que você deve viver. Os cães era chamado, né, reconhecido como pessoas desprezíveis no Oriente pelos judeus. Estes, quando oravam, né, os judeus, quando oravam, eles diziam assim: graças a Deus, porque eu não nasci cão ou não nasci uma mulher. Eles oravam dessa forma, porque eles, né, rejeitavam, rechaçavam a ideia de ser um cachorro vadio, vira-latas, né, cheio de doença, que não só revirava lixo, mas atacava as pessoas, ou por não ter nascido uma mulher, porque a mulher era tida como inferior. E essa era a oração, né, dado um desprezo dele, né? Por isso que João cita assim que os cães não entrarão nos céus. Então eram vistos como os cachorros que se alimentavam do lixo nas ruas, um predador espiritual que se alimenta dos outros. E a lista segue citando exemplos de quem não entrará no céu, né? Vamos lá, versículo de número 15. Os feiticeiros, né, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Né? Então, quando fala aqui de imoralidade sexual, de assassino, a gente, né, já mais ou menos tem consciência do que é. Mas a idolatria não é só a idolatria a outras divindades, a estátuas. Mas Jesus diz que o amor ao dinheiro é uma idolatria, porque o dinheiro é um ídolo, por exemplo. Né? Ele vai falar disso, vai falar: vocês não podem adorar a Deus e adorar a Mamon, que Mamon era uma divindade que representava o dinheiro. Isso chama atenção. E outra coisa que me chama atenção é que ele diz assim, dá uma ênfase, né? Todos os que amam e praticam a mentira.
Não dá para a gente ser de Jesus e viver com amor ao dinheiro, praticando e amando a mentira, ou cometendo esses outros pecados que estão listados aqui nessa pequena lista de João. Todos são os que praticam e não se arrependeram dos seus atos, né? Mas o que eu gostaria de destacar nessa lista é que a maioria dos pecados são vistos por nós como graves, mas muitas vezes nós olhamos para a mentira como algo aceitável, olhamos, né, para o desejo, né, pela ganância, pelo dinheiro como algo, né, que a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que guardar, tem que viver só por dinheiro. A gente precisa de dinheiro, mas o dinheiro tem que ser escravo da gente. Ele não pode ser senhor da nossa vida. Ele tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço dele. Então, cuidado. E para encerrar, a quinta vez que a expressão aparece é para confirmar tudo que foi dito pelo próprio Senhor e por aqueles que receberam a mensagem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. O Espírito, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida. Esse deve ser o nosso sentimento também. A urgência desse retorno, da volta do Senhor. Viver a nossa vida como se não houvesse amanhã, porque a gente não sabe se vai ter amanhã mesmo. Então a gente precisa viver bem hoje, viver todas as promessas de Deus para a nossa vida no dia de hoje, e viver a nossa vida de uma forma que ela seja um testemunho vivo disso tudo que a gente crê e confessa. Por isso, a urgência de completarmos a missão. Precisamos ter essa consciência, precisamos nos colocar a caminho, fazendo a vontade de Deus, anunciando a Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Que o Senhor nos abençoe nessa campanha, como tem abençoado nas campanhas, né, de missões que temos realizado aqui a cada ano, né, que a palavra de Deus, que o poder de Deus, que o mover de Deus, ele possa fazer com que a igreja seja impulsionada, não apenas a se dedicar para conseguir levantar a oferta que nós vamos mandar para a junta, o dinheiro que é importante para o sustento do trabalho missionário lá no campo, mas que também a missão possa começar aqui, aonde nós estamos, que nós possamos verdadeiramente sair para completar a missão. Que Deus te abençoe, te guarde. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar para a gente orar. Fale com o Senhor. Você também que está acompanhando essa mensagem, vai acompanhá-la em algum momento. Deixa o Senhor falar contigo, trabalhar na sua vida, né? Deixa Ele revelar a você a urgência dessa missão e a brevidade, né, que Ele retornará. Se você precisa tomar alguma decisão, se arrepender de alguma coisa, aceitar a Cristo, se reconciliar com Ele, este é o momento. Abre o teu coração para o Senhor, confessa para Ele, diz que você quer a partir de hoje viver uma vida diferente e participar da recompensa que Ele tem para nós. E que começa aqui, né, vivendo uma vida de intimidade com Ele, da direção dEle, mas que se estende também para a eternidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã,
Agradecemos, Deus, pela palavra do Senhor que foi trazida aos nossos corações. Agradecemos, Senhor, pela abertura da campanha de missões mundiais de 2026. Pedimos, Deus, que o Senhor possa nos dar forças, recursos, estratégias, ó Deus, para que consigamos levantar o alvo e ultrapassar o alvo, ó Deus, financeiro proposto pela igreja para essa campanha, e que no nome de Jesus nós também possamos, ó Deus, nos sentir desafiados pelo Senhor, não apenas a ofertar, mas cumprirmos a missão do Senhor aqui neste lugar, porque o Senhor vem em breve, sem demora, é o que o Senhor mesmo nos diz. Então que nos sintamos, ó Deus, desafiados e desafiadas pelo Senhor, a irmos, ó Deus, ao encontro das pessoas que nos cercam, aquelas que o Senhor vai colocar no nosso caminho, para anunciarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que em breve o Senhor virá e buscará-las também. Ouve, Deus, a nossa oração, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, nossas famílias, esteja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem a cantina agora, garoto? Não. Tem uma cantina aí também, que os adolescentes estão levantando recursos para ir para o acampamento. A cantina vai ser aonde? Aqui? Pastel, Roberto. Só que eu vou pegar a chuva para mim, porque não chega, né? Ou pelo menos para levar para casa para o almoço também.